Amém. Josué 3, versículo 1, apenas o verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Nós aprendemos no capítulo 1 de Josué algo muito importante. O primeiro capítulo fala sobre as características para termos um ministério bem sucedido. E nós usamos ali o perfil do ministério de Josué, que serviu Moisés durante 40 anos, ininterrupto. Ele foi fiel escudeiro de Moisés. E o Senhor o escolheu para que ele sucedesse a Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, usado por Deus para que o povo saísse do Egito, do tacão de Faraó, aquele sofrimento muito grande. E Josué, durante 40 anos, levou o povo até o Rio Jordão. E para atravessar o Jordão, Deus usou Josué. No capítulo 2, nós aprendemos com Raabe como que uma pessoa pode ser totalmente restaurada por Deus. Raabe, uma mulher da vida, se transforma numa mulher de vida. E vimos ali o poder de Deus, restaurando uma meretriz, numa mulher saudável, uma mulher que se casa, uma mulher que faz parte da genealogia de Jesus. Agora no capítulo 3, nós vimos aqui Josué se preparando para atravessar o Jordão. Ele chegou ali, naquele momento crucial da sua vida, do seu ministério, para cumprir o propósito pelo qual Deus tinha para a sua vida, que era atravessar o Jordão e habitar na terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a vontade de Deus para com seu povo, o povo de Israel, que representava a igreja de Deus no Antigo Testamento. E nessa travessia, meus irmãos, do Rio Jordão, nós vimos ali algumas coisas importantes quanto ao Rio Jordão. Em primeiro lugar, o Rio Jordão, ele representava a divisa entre o povo de Deus e o povo do diabo. Então, o povo saiu do Egito, atravessou o deserto, agora eles tinham que atravessar o Jordão. Então, no deserto não era o lugar do povo de Deus, no Egito muito menos. O lugar do povo de Deus era na Canaã, na terra prometida, no lugar certo. E eles tinham que atravessar, era a divisa. O Egito representa o mundo sem Deus, o deserto a religiosidade, o Jordão a divisa. Você que está aqui nessa noite, você não pode ficar no Egito, nem no deserto, nem na religiosidade. Você precisa atravessar o Jordão. Você precisa estar do outro lado, do lado do povo de Deus. E uma coisa interessante, que era plano de Deus, aquela travessia, era o propósito do coração de Deus. Era uma promessa muito abençoadora de Deus ao seu povo. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que quando nós estudamos a palavra de Deus, é que aconteceu lá em Números capítulo 32, uma tragédia com duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gade. A Bíblia diz que eles tinham muito gado, e o lugar aonde eles estavam na travessia ali do deserto, eles pararam em Gileade, e eles disseram com Moisés assim: ô Moisés, eu quero dizer para você uma coisa interessante, nós não queremos atravessar o Jordão, nós estamos satisfeitos aqui em Gileade, porque nós temos muito gado, uma fazenda enorme, e essa terra é propícia para a criação de gado, e a gente estabelecer cidades para os nossos filhos. Moisés estranhou aquela posição do povo de Ruben, a tribo de Ruben e de Gade, e pensou assim no coração: puxa vida, nós estamos aqui saindo do Egito, atravessando o deserto, falta pouco para chegar, é só atravessar o Jordão, Deus tem muito melhor para eles, e eles ainda não atinaram para o propósito de Deus. Irmãos, eles escolheram Gileade, e se você observar, aquilo se tornou ruína para eles, porque no decorrer dos anos,
foi caindo no esquecimento, e os inimigos se apoderaram deles, e eles foram derrotados pelos adversários. Tem muita gente que na verdade não quer atravessar o Jordão, não quer passar para o outro lado, quer continuar na religiosidade, a religiosidade do interesse, talvez do gado. Algum gado ele tenha recebido como bênção de Deus, e ele fez do gado o fim em si mesmo, e não a vontade do Senhor. Aqueles homens viram de longe a terra de Canaã, e eles se contentaram em ver de longe, mas isso não significa nada do que era na realidade ao vivo e a cores. Então tem muita gente que não quer atravessar, tem muita gente que não quer a dimensão de Deus. Meus irmãos, olha o que a palavra de Deus ensina: o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Irmãos, não é apenas a resposta que vem do Senhor, é a resposta certa, é a resposta que você necessita para resolver a sua vida. Aqueles homens, eles achavam que a vontade deles era uma vontade boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa e agradável. A vontade do homem é imperfeita, é ruim e é desagradável, ela é falha. Então você não pode se contentar com esse deserto. Tem gente que se contenta com a religião, se contenta com o pouco. Tem gente que acostuma com a desgraça, tem gente que acostuma com a vida miserável, tem gente que se acostuma com o ministério assim, vazio. Tem gente que se acostuma em sentar na igreja e ser telespectador, domingueiro, de ser religioso. Não é a vontade de Deus para a sua vida não, meu amado. A vontade de Deus é que você atravesse o Jordão, que você possa se contentar não com aquilo que você acha o certo, mas se contentar com a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero tratar sobre dois assuntos aqui. Primeiro, o que Josué fez antes da travessia e o que ele fez após a travessia e durante a travessia do Jordão. A primeira coisa que Josué fez é que ele levantou a arca da aliança diante do povo. Ele pegou a arca da aliança e levantou diante do povo. O que significava a arca da aliança? A arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus, e não só a presença de Deus, mas todo o seu poder que se manifestava no meio do povo. Então Josué levantou a arca da aliança, fez com que os sacerdotes levantassem a arca, passeassem no meio do povo, para que o povo pudesse relembrar: Deus está conosco, Deus vivo e poderoso, é a vontade dele que essa travessia aconteça, é um propósito dele na vida da igreja. Então Moisés, ele encoraja o povo, dizendo que é a vontade de Deus, e Deus estaria presente com eles, na travessia do Jordão, porque Deus ia junto com eles. Na medida que eles colocassem a arca, o rio Jordão, ele se separava, e o povo de Deus podia atravessar a pé enxuto. Então, eu quero dizer para os irmãos nessa noite: Deus é conosco, Deus vivo e todo-poderoso. É a vontade dele que você atravesse o Jordão, e que você passe do lado definitivo da sua vida, e tenha uma experiência maior no seu coração com ele, em nome de Jesus. Atravessar é uma nova dimensão no reino de Deus, na sua vida espiritual e ministerial. Nós precisamos passar do outro lado. Então Deus quer nos encorajar, dizendo que ele vai junto conosco. Na verdade, ele que nos conduz a isso, ele que nos leva, porque ele é poderoso, ele está presente no meio do seu povo. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que a segunda coisa que Moisés fez, Josué, antes de atravessar o Jordão, encorajamento ao povo: Deus está conosco, não apenas parado, mas com todo o poder, pronto para intervir, pronto para ajudar em toda hora, em qualquer necessidade, em qualquer momento, você pode contar com ele. É isso que Deus está dizendo para a igreja hoje. Passa para o lado de lá, sai do deserto, fuja do Egito, e tenha uma experiência mais íntima com o Senhor. Leva Deus mais a sério.
porque Ele é o Deus vivo e cuida de nós. A segunda coisa que Moisés, eu falo Moisés, mas é Josué, a segunda coisa que Josué fez, é que no versículo 5, depois que ele levantou a arca da aliança, para encorajamento, ele falou o seguinte, santificai-vos, santificai-vos, e ele fala assim, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santidade é separação para uso exclusivo de Deus. Deus quer o seu povo separado exclusivamente para Ele, para que Ele possa usar com o poder que Ele tem. Josué está dizendo o seguinte: Deus é todo poderoso, mas Deus é Espírito, e Ele precisa de corpos, Ele precisa de pessoas, para que Ele possa usar. Então santificai-vos. Santidade hoje garante o seu futuro amanhã. Você não pode atravessar o Jordão de qualquer maneira. Você não pode atravessar em Jordão em pecado. Você tem que atravessar em Jordão em santidade e mudança de vida, em transformação total pelo arrependimento e fé salvadora. Arrepender dos pecados, confessar o pecado e abandonar em nome do Senhor. Então você precisa assumir a definição da sua vida espiritual diante de Deus. Não de qualquer maneira, mas em novidade de vida. O amanhã depende do agora. A sua postura diante de Deus vai definir o seu fracasso ou a sua vitória diante do combate espiritual que certamente enfrentará durante toda a sua vida aqui na terra. Então, o amanhã depende do agora. Qual é a sua postura diante de Deus? É brincar? É empurrar com a barriga? É ser desleal, infiel? É ser religioso? É ficar no deserto? Quem vai pagar as consequências é você mesmo. O que você planta, você colhe. No mundo espiritual é assim também. Tem gente que quer um futuro extraordinário, mas não semeia nada de bom. Para que o futuro mude, você tem que mudar o presente. A sua conduta é fundamental. É santidade hoje. Santidade hoje garante as maravilhas de Deus amanhã. Pecado hoje garante a intervenção e vitória do diabo na sua vida amanhã. O teu pecado há de te encontrar, ele há de te achar. Então a sua postura hoje garante o seu futuro amanhã. Então, a segunda coisa que Josué fez, levou o povo à santificação, a um compromisso com Deus. Levou um povo à confiança em Deus. Terceiro, ele recebeu, olha que coisa interessante, irmão, isso aqui é fundamental na igreja. Você, para atravessar o Jordão, para você ter uma nova experiência no reino espiritual, você tem que ter ciência da presença de Deus, do seu poder, tem que santificar a sua vida, e você precisa, presta atenção, reconhecer a autoridade de Deus, a autoridade espiritual na vida do seu líder. A Bíblia diz, irmãos, olha só que coisa interessante, está lá no verso de número 7, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus falou o seguinte, as pessoas aqui de Israel, eles vão reconhecer a autoridade espiritual minha sobre a sua vida. Eu quero dizer uma coisa aqui bem clara para você, em nome de Jesus, sem medo nenhum de errar. Eu orei muito para falar o que eu vou falar, que eu vou dizer agora aqui. Se você não vê a autoridade de Deus na vida do seu pastor quanto à sua vida, você está na igreja errada ou a sua vida está errada. Das duas uma. Você precisa estar numa igreja onde você reconhece a autoridade de Deus na vida do seu líder sobre a sua vida. Você precisa crer que Deus vai usar o seu líder para te abençoar e para falar contigo e mandar mensagem ao seu coração. Agora, se você está aqui e fala assim, eu não reconheço a autoridade de Deus sobre a vida do meu pastor, eu não reconheço a autoridade de Deus na vida dele quanto à minha vida, ou você muda de vida, ou você muda de igreja. Alguma coisa está errada, você não pode continuar do jeito que está, porque Deus é que faz com que haja temor no seu coração, e que venha reconhecer a autoridade dele sobre a vida da liderança, para abençoar o seu coração. É assim que acontece. Deus, Ele mostra isso para nós.
E eu tenho observado que, infelizmente, em muitos lugares, as pessoas tratam os líderes como pessoas assim, sem nenhum... Olha para ele, mas na verdade ele reconhece outro líder sobre a vida dele. Então vai para lá, meu irmão. Para de ser infeliz aqui, sofredor. Você tem que ir para um lugar onde a autoridade de Deus se estabelece sobre a sua vida, em nome de Jesus. E essa autoridade não é por fama, não é por poder de pastor e nem de grandiosidade de igreja. Quem dá é Deus, é o Espírito Santo. Não é você também que reconhece, deixa de reconhecer não. É o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus, amém? Então tem gente, irmãos, que infelizmente ele não reconhece qualquer um não. Para ele reconhecer, acho que nem querubim e serafim aparecer para ele reconhece. Então você precisa pedir Deus discernimento, ou mudar de vida ou mudar de igreja. Do jeito que está não pode ficar não, porque para você ter uma definição de vida espiritual, para atravessar o Jordão e passar para um outro patamar, para uma outra dimensão do reino, reconhecimento da autoridade de Deus na vida do seu líder é fundamental. Santidade é fundamental, reconhecimento da presença de Deus e o poder dele é fundamental, para que você tome uma posição radical, para que você não fique do lado de cá, mas vai do lado de lá, na certeza de que Deus é contigo. A autoridade espiritual na vida do seu líder, ela existe, e Deus fala com você. Outra coisa, Josué encorajou o povo a atravessar o Jordão. A palavra do Senhor nos fala, lá no verso 13, olha o que ele disse assim: há de acontecer, as águas do Jordão serão cortadas, elas vão se separar pelo poder de Deus, e nós vamos atravessar, porque Deus mandou, porque Deus prometeu, e Ele vai cumprir, Ele vai na frente, a Arca da Aliança vai à frente, os sacerdotes eles vão carregando a Arca da Aliança, Deus é conosco. Então o que cabe a nós como líderes é dizer para a igreja: nós vamos atravessar o Jordão, em nome de Jesus, em santidade de vida. Deus é conosco, e Deus levanta uma liderança, que Ele dá autoridade sobre o seu coração para te abençoar, para falar contigo em nome de Jesus. Deus usa homens para falar conosco, irmãos, usa pessoas. Eu aprendi isso muito bem na minha caminhada espiritual, como membro de igreja, como presidente de mocidades, como seminarista, como estudante de teologia, como pastor auxiliar. Ter aprendido isso diante da minhas igrejas, a igreja que eu frequentei, que na verdade eu tive uma igreja só, um pastor só a vida inteira, e reconheci como autoridade de Deus sobre a minha vida, e reconheço até hoje, graças a Deus, e por causa disso tenho sido abençoado. Essa maldição eu não carrego no meu ministério. Então você precisa aprender com a palavra de Deus, submissão às autoridades, respeito, reconhecimento, consideração por aquilo que eles fazem diante do Senhor. Então quero te encorajar que nós podemos fazer isso, é da vontade de Deus, é uma divisa, é um ponto que você precisa se estabelecer no seu ministério, em nome de Jesus. O que a gente faz quando atravessa o Jordão? O que a gente faz depois que atravessa o Jordão? Quer dizer, atravessou o Jordão, você mudou de vida, você assumiu o compromisso de estar do lado de Deus, você está dizendo a quem você pertence, a quem é o seu dono, ao Deus que você serve. Deus está contigo, você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida, a autoridade da sua liderança. Você quer uma dimensão maior do reino, você está no lugar certo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Qual é a nossa postura? O que devemos fazer? Josué fez o seguinte, primeira coisa que ele fez, levantou um memorial com 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Para que ele fez isso? Irmãos, ele fez um memorial para toda a sua geração e descendência, para que não caísse no esquecimento aquilo que Deus tinha feito com eles. Irmãos, nós precisamos relembrar o povo tudo aquilo que Deus tem feito, para que possamos encarar o presente e o futuro, relembrando das bênçãos do passado, porque as bênçãos do passado nos fortalecem a enfrentar os desafios do agora.
ele fez o memorial e Deus falou com ele: esse memorial é para vocês educar os seus filhos, para vocês ensinar os seus filhos, induzir no coração deles, porque eles vão perguntar: papai, o que significa essas 12 grandes pedras, esse grande memorial? E vocês vão responder: Deus tirou do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez o povo atravessar o deserto, Deus abriu o Jordão, Deus está conosco, nós pertencemos ao seu reino, e Deus é vivo e poderoso. Vocês vão dizer para eles que o nosso Deus vive. A segunda coisa que aconteceu, irmãos, está lá no verso 1, capítulo 5 de Josué. Já estão no capítulo 5 aqui. A Bíblia diz que todos os inimigos ficaram desanimados, enfraquecidos, diante do povo de Deus que chegou na terra prometida. O povo ficou sabendo, os cananeus, ferezeus, heveus, seduceus, os gigantes, os inimigos, Jericó, os reis de toda aquela terra, eles ficaram sabendo: não, o povo de Deus chegou, o mar vermelho abriu, o Jordão abriu, eles destruíram tudo no meio do caminho, Deus abriu a porta, Deus deu vitória para eles, agora esse povo está vindo para cá. Socorro! O povo estava desmaiado, o povo estava desanimado, o povo estava prostrado, o povo estava vencido. Eu quero dizer para os irmãos que a dimensão do reino de Deus na sua vida, Ele quer que você saiba que os inimigos temem diante do homem cheio do Espírito Santo. Então, amados, terceira coisa, Josué teve uma experiência com Deus. Deus apareceu para Josué. Quero falar para você que Deus aparece para nós, Deus se revela a nós, Deus nos faz ter uma experiência maravilhosa com Ele. Olha o que aconteceu com Josué, irmão. Quando você atravessa o Jordão, você vai ter uma experiência com Deus maravilhosa, em nome de Jesus. E qual foi a experiência que ele teve? Está lá no capítulo 5, versículo 13 e 14. Atravessado já o Jordão, ao pé de Jericó, Josué levantou os olhos e olhou. Eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos adversários? Havia um homem guerreiro com a espada na mão, a espada desembainhada, a espada de guerra, a espada pronta para lutar. E Josué perguntou: você é dos nossos ou dos adversários? Quem você é? E a resposta veio. Respondeu: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Amém? Eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo, o príncipe do Senhor dos exércitos. Nunca perdi uma batalha. O guerreiro chegou com a espada na mão, e eu vim para lutar, porque eu sei que vai ter muito gigante pelo caminho. Deus vai combater o nosso bom combate. Deus está dizendo para nós que quando nós atravessamos o Jordão, prepara para ter uma experiência com Deus, que você nunca mais será o mesmo na sua vida. Uma experiência com Deus que vai te levar a dedicar somente a Ele, de todo o seu coração, e mudar a sua história. Você precisa de encontrar com o príncipe do exército do Senhor. Você precisa encontrar, não é com a religião, não é com a denominação, não é com a igreja, não é com fulano ou beltrano. Você precisa encontrar com Jesus. Aqui foi o próprio Deus que apareceu para Josué, e a Bíblia fala que Josué se prostrou e adorou, e reconheceu, e viu que era o Senhor. E mais, a palavra de Deus fala, irmãos, que Josué, ele circuncidou e celebrou a Páscoa. O que é circuncisão, irmãos? Circuncisão era o batismo do Antigo Testamento. A circuncisão era ali um sacramento. O sacramento significa selo do pacto da graça, instituída só por Deus. Agora, sacramento existe apenas dois: batismo e santa ceia. No Antigo Testamento, circuncisão e Páscoa. E ele circuncidou o povo. O povo foi batizado, porque muitos morreram no caminho.
Aquela geração tinha perdido, e aqueles novos ainda não tinham sido circuncidados. Eles precisavam daquele sinal, do selo, do pacto da graça entre Deus e o seu povo. Você precisa batizar, você precisa professar sua fé, você precisa de um compromisso real com a igreja do Senhor. O batismo é a única maneira de você ser recebido na igreja, admitido na igreja visível. Agora, o sacramento, ele representa Cristo e seus benefícios para com a sua igreja e confirmar o nosso interesse por Ele. Então, o sacramento faz a diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente compromete a igreja ao serviço de Deus. Então o batismo é um sacramento instituído por Jesus, solenemente admite você na igreja visível, e você recebe o selo do pacto da graça de união com Cristo. O batismo representa regeneração, remissão de pecado, consagração a Deus, e por meio de Jesus, a fim de andar em novidade de vida. O batismo simboliza novo nascimento, arrependimento, fé, e que você é de Deus, foi escolhido, nasceu de novo, e Ele te salvou, te restaurou, te libertou, te curou, e você tem dono, em nome de Jesus, e você está ligado à igreja, sob cobertura espiritual, e tem compromisso com ela. Então Josué falou o seguinte: ninguém vai ficar do lado de cá sem compromisso, ninguém vai ficar do lado de cá sem ser batizado, ninguém vai ficar do lado de cá sem professar a fé e dizer a quem ele pertence, que arrependeu, mudou de vida, está ligado à igreja, está ligado ao reino, e que foi transformado.